Oi, meu nome é Gustavo e sou aluno de Engenharia Química na UNG. Este projeto que será apresentado a seguir faz parte do cumprimento da disciplina de Estágio Obrigatório 2, onde foram selecionadas questões do ENAD para serem resolvidas por nós, demonstrando essas resoluções de forma prática, através de simulações ou experimentos químicos e físicos. A questão selecionada foi a questão 14 do ENAD de 2017, que diz o seguinte: a medida de profundidade em ambientes aquáticos está relacionada à pressão hidrostática, através de relação aproximadamente linear P igual a F de Z, em que Z é a profundidade e P é a pressão. Assuma que a densidade da água do mar, P igual a 1,025 vezes 10 a terceira quilos por metro cúbico, que não há variação dessa densidade com a profundidade e que o valor da aceleração da gravidade seja igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Nesse contexto, assinale a opção cujo gráfico relacione adequadamente a profundidade com a pressão hidrostática. Bom, essa questão faz relação direta ao estudo de pressão hidrostática, vista ao longo de todo o curso em diversas matérias diferentes. Para começar o nosso entendimento, vamos definir o que vem a ser pressão hidrostática. Pressão hidrostática é a pressão que ocorre no interior dos líquidos. Seu valor depende da profundidade do ponto considerado. Portanto, em diferentes pontos dentro de um mesmo líquido, a pressão hidrostática terá maior intensidade nos pontos onde a profundidade é maior. A demonstração deste fenômeno físico pode ser feita através de um instrumento de medição de pressão chamado manômetro, que mede tanto a pressão como o vácuo no sistema. Portanto, esse experimento irá consistir na construção de um manômetro em U para poder medir a pressão que um líquido exerce em diferentes profundidades, e através de um gráfico feito a partir dos dados obtidos, analisar o comportamento deste gráfico, podendo assim ser respondida a questão do ENAD. Vamos aos materiais utilizados para a construção do manômetro: uma caixa de papelão, uma mangueira transparente, um funil, um saco plástico e um recipiente transparente. À esquerda temos a mangueira já anexada à base de papelão. À direita, o funil com saco plástico, que funcionarão como uma espécie de sensor do manômetro, já está ligado à mangueira. O manômetro finalizado, já com a marcação do ponto inicial de medição. O manômetro de coluna U apresenta um tubo em forma de U, que é preenchido com fluido manométrico até a sua metade. As extremidades ficam abertas e seu princípio consiste na aplicação de pressão em uma das suas extremidades, o que faz com que o líquido desça ou suba pela outra extremidade. Vamos ao funcionamento do manômetro. O funil já com saco plástico funcionando como uma membrana de medição, o manômetro devidamente escalonado. Na superfície, o manômetro marca zero. A uma profundidade de 4 cm, o nível no manômetro sobe 2 cm. A uma profundidade de 8 cm, o nível sobe para 4 cm. A uma profundidade de 12 cm, o manômetro marca 6 cm. À medida que você aprofunda o funil no líquido, o desnível no tubo em U aumenta, mostrando que a pressão exercida pelo líquido cresce com a profundidade. A pressão indicada é mostrada pela diferença de altura em função do movimento do fluido nas duas extremidades e lida através de uma escala graduada. Este princípio físico é explicado por Steven, que diz: a diferença entre as pressões em dois pontos considerados no interior de um líquido em equilíbrio vale o produto da massa específica do líquido pelo módulo da aceleração da gravidade do local onde é feita a observação, pela diferença entre as profundidades consideradas, que é exatamente o que pode ser visto nesta equação. Pressão é igual a massa específica ou densidade vezes gravidade vezes a altura. Com os dados obtidos no experimento, foi feita a seguinte tabela, e a partir da tabela, utilizando a equação do princípio de Steven, foi traçado o seguinte gráfico. Lembrando que a altura utilizada na fórmula é a altura do nível de líquido deslocado dentro do manômetro. Então, multiplicamos a densidade da água, que é aproximadamente 1000 kg por metro cúbico, vezes a aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura indicada pelo manômetro, de 2 cm, ou 0,02 metros, encontrando uma pressão de 196 pascal a uma profundidade de 4 cm no recipiente. Repetindo esse mesmo cálculo para os outros dois pontos medidos, temos uma pressão de 392 pascal a uma profundidade de 8 metros, de 8 centímetros, e 588 pascal a uma profundidade de 12 centímetros.
Dentre as alternativas que nos foi dado, o gráfico que mais se assemelha ao encontrado por nós é o da alternativa A, que também é a questão correta a ser assinalada. Pois como foi visto ao longo deste vídeo, a pressão isostática aumenta conforme a profundidade também aumenta, sendo assim diretamente proporcionais um ao outro. Bom, é isso. Gostaria de agradecer a atenção de vocês e espero ter ajudado e tirado algumas dúvidas sobre pressão isostática e sobre o funcionamento de um manômetro em U. Até mais.